Olha, a reportagem do Jornal Mais de Notícias está aqui no CREAS Capanema e é interessante que a gente fale do CREAS porque tem muita gente que ainda não conhece os serviços, a finalidade, a função dessa importante instituição dentro da assistência social. E a gente vai conhecer um pouquinho, né? CREAS Capanema, assistente social Diandra, está aqui conosco, né? E é bom a gente tirar um pouco esses estigmas e popularizar um pouco mais o CREAS, né, Diandra? Com certeza, essa é uma oportunidade para nós falarmos um pouco sobre a política de assistência social no nosso município. É uma política que ela é dividida por níveis de complexidade, certo? Nós temos uma proteção social básica, que é onde ficam os equipamentos dos CRAs, do CAD único, e a complexidade média e alta complexidade, onde o CREAS está inserido. Então, o CREAS é um dos equipamentos da assistência social, né, que atende situações de pessoas e famílias, né, em situação de risco pessoal, de vulnerabilidade, pessoas que já vivenciaram algum tipo de violência e que estão numa situação de vínculos familiares rompidos, uma situação um pouco mais agravada, digamos assim, né? Então, a gente faz parte desse serviço numa média complexidade, né? O nosso atendimento é voltado para essas pessoas, para esse público. E olha, numa sociedade tão complexa como a nossa, né, nesses tempos assim, esses problemas eles são diários. Vocês têm assim uma capacidade de atendimento? Qual é a capacidade de atendimento? Com certeza, as demandas a gente observa uma crescente nessas demandas, principalmente no que se refere à violência contra a mulher e também à violência contra crianças e adolescentes, né, nas suas mais diversas facetas. Então, nós atendemos um público bastante, né, que vem encaminhado das delegacias especializadas, do fórum, do Ministério Público. A nossa equipe conta com 3 assistentes sociais e uma psicóloga que faz esse atendimento, esse acolhimento e a inserção nesses serviços. Então, os nossos atendimentos geralmente são de demandas que vêm encaminhada, né, desses órgãos. A gente atende eu acredito que cerca de 300 pessoas, assim, bem por baixo mesmo, porque isso vai dependendo muito da demanda do mês. Tipo, tem meses que a gente recebe mais denúncias, né? As nossas campanhas, elas também têm uma influência nessas denúncias, porque a gente tem campanhas alusivas ao mês, por exemplo, do abuso e da exploração de crianças e adolescentes, campanha de combate ao trabalho infantil, campanha contra a violência à mulher. Então, essas campanhas acabam estimulando a sociedade a fazer essas denúncias e essas denúncias chegam nesses órgãos e são encaminhadas para a gente. Então, a gente observa que, dependendo dessa movimentação também de informação, essa demanda aumenta aqui para a gente no CREAS. Tá certo, não tem como prever realmente esses acontecimentos. Olha, CREAS precisa de um aparato, precisa de uma rede, né? Eu falo com a assistente social, a Tamara, como é que acontece, né, essas abordagens, como é que vocês chegam, como é que vocês conseguem acolher esse público? Sim, para além das demandas que a gente recebe aqui, a gente faz as abordagens sociais, né? Essas abordagens, elas acontecem nas ruas, né, em locais públicos e normalmente que tem um fluxo bem grande de pessoas, né? Então, para isso a gente faz as abordagens para que a gente consiga identificar as situações de riscos sociais que estão expostas às pessoas, as crianças, os adolescentes e as pessoas adultas e idosos também. Bom, o nosso serviço, ele realiza as abordagens fixas, que são as quartas-feiras, que foi identificado que as abordagens pela noite, a gente consegue identificar melhor as pessoas, o fluxo de pessoas, né, que estão em situação de risco. Então, a gente realiza essas abordagens à noite, oferecendo alimentação também para elas. A partir dessa identificação, a gente faz uma orientação para que essas pessoas consigam vir ao CREAS e que a gente possa ofertar os serviços que a gente oferece aqui, né?
A partir disso, com a vinda dessas pessoas aqui, a gente consegue fazer um acolhimento maior, uma conversa, uma aproximação, né? Porque a gente precisa dessa aproximação. E aí a gente consegue realizar algumas demandas. A gente identifica que principalmente essas pessoas não têm documentação, então para o acesso aos serviços a gente precisa da retirada da documentação das pessoas, né? E também a gente dá continuidade no atendimento, aos auxílios, o benefício Bolsa Família e as orientações e encaminhamentos quando é necessário para a saúde. É bom frisar que a gente tem várias parcerias com CAD único, cartório, delegacia, também com as redes de saúde, né, que dão um apoio para que a gente possa estar facilitando esse acesso a essas pessoas aos seus direitos. Eu acho assim bastante importante esse trabalho da abordagem que a Tamara faz, está à frente desse trabalho. Acontece também os riscos para vocês também. Como é que é a resistência? O que é que vocês encontram nessas abordagens? Sim, normalmente, né, quando a gente realiza essas abordagens à noite, muitas das vezes as pessoas estão em situação de vícios, né, com álcool e outros tipos de drogas, mas é por isso que a gente tenta sempre uma aproximação. Essa aproximação ela é muito necessária, porque acontece uma aproximação entre o técnico e o usuário, e aí a gente consegue criar uma confiança, uma situação de confiança. Então, eles vêm até nós já com uma confiança nos nossos serviços e de que a gente possa garantir algum direito para eles, né? Esse trabalho de abordagem, Diandra, que essa equipe faz na rua, já facilita, né, muito, porque quando chega até vocês, já existe uma consciência. A partir dessa chegada, como é que acontece a continuação? Como é que é o acompanhamento? Sim, é feito um acolhimento num primeiro momento, né? Assim, porque como a Tamara relatou, na abordagem a gente identifica essas pessoas em situação de risco, de vulnerabilidade social, mas naquele momento é um pouco difícil um atendimento mais aprofundado dessa situação. Então a gente sempre orienta que eles procurem o CREAS, né? Que eles venham presencialmente no outro dia, e eles sempre vêm. Então a gente faz um acolhimento, busca identificar se eles têm referência familiar, se eles têm alguma documentação, e a partir daí a gente traça um plano, né, de acompanhamento. Então a gente identifica essas demandas e traça as estratégias para tirar essa pessoa dessa situação de vulnerabilidade, garantir a documentação para que ele exerça a sua cidadania, para que ele tenha acesso a esses direitos, né? Às vezes a gente acompanha esses usuários nos serviços de saúde, né, fazem exames, testes, são medicados, são acompanhados também pela equipe de saúde. Muitos deles são encaminhados para o CAD único, recebem um benefício e conseguem sim sair dessa situação de rua, né? Então, muitos já foram contemplados com esse benefício e conseguiram sair da situação de rua. E a gente tem a situação de saúde mental também, né, que são pessoas que são dependentes, né, de uso de droga, de álcool, que precisam desse acompanhamento em saúde mental, que também é realizado aqui pelo CAPS. Então, é um trabalho em rede, né? O nosso serviço, a gente também não trabalha sozinho, nós trabalhamos em rede. Então, além do serviço de abordagem, a gente tem o serviço para pessoas com deficiência e idosos que estão em situação de negligência, de abandono, de violência. Temos os serviços voltados para os adolescentes que cometeram algum tipo de ato infracional. Eles são atendidos e acompanhados aqui no CREAS, que é o Serviço de Medida Socioeducativa em Meio Aberto. O projeto também muito importante aqui, que é um projeto por elas e para elas, é voltado para mulheres em situação de violência, em situação de risco, onde é ofertado todo o acompanhamento psicológico, social, a inclusão dessas mulheres em cursos, para que elas possam ter também uma renda, né, que complemente ali a renda familiar. Então, nosso objetivo como um todo é
identificar essas situações de violência, essas situações de risco e acompanhar e dar possibilidade para que esses sujeitos consigam sair dessa situação, superar as suas dificuldades, mas claro, como eu falei, com acompanhamento em rede, um atendimento multidisciplinar. Tamara, quando você vê o resultado, qual é o sentimento, né, como assistente social, como pessoa mesmo? Eu acho que é gratificante para todos nós, né? A gente faz esse trabalho tentando ter sempre um resultado positivo, né? Então, quando nós temos, é muito gratificante para a gente, né, como profissionais. Claro que nem sempre é fácil, né, a gente trabalha com as questões das pessoas que têm os direitos violados, muitas vezes, então não é fácil, é um trabalho difícil, cansativo, mas que a gente tenta fazer da melhor forma, com os recursos que a gente tem, com os recursos que o município também pode proporcionar e justamente como a Diandra falou, né, com as redes de apoio, sempre articulando da melhor forma para que a gente realmente consiga resultados positivos. Quem precisar, quem se sentir, né, nessa necessidade, nesse ambiente, tem que fazer o quê? Eles podem se dirigir aqui ao CREAS e aí buscar mais informações sobre o atendimento, que a gente faz esse acolhimento aqui e aí a gente tenta encaminhar da melhor forma possível.